O homem abriu a porta traseira, revelando um sorriso macabro sob a pouca luz que iluminava o veículo. A sua entrada causou um calafrio inexplicável. Ao contrário do que me pareceu quando o avistei em pé na estrada, o rosto de um idoso agora não tinha mais traços faciais definidos, apenas a silhueta sombria de um ser sinistro. No meu trabalho, eu percorro estradas escuras e vazias durante a noite, faço isso há anos, e acabo vendo muitas coisas estranhas em lugares onde passo. Sou um caminhoneiro, e já passei por muitas experiências espetaculares. Sempre fui conhecido pela minha coragem e pela capacidade de enfrentar qualquer situação sem me abalar. No entanto, há uma história que vivenciei que me deixou verdadeiramente assombrado. Era uma noite de céu estrelado, porém, estava frio e o ar parecia mais pesado do que deveria, com o vento uivando ao redor do meu caminhão. Eu estava dirigindo por uma estrada isolada, cercada por densas florestas. Aquela estrada tinha um tom sombrio, mas nada do que eu já não tivesse acostumado. Enquanto seguia meu rumo no meio daquele lugar sem vida, sem qualquer aviso prévio, os faróis do meu caminhão começaram a piscar e falhar. A eletricidade parecia ter sido sugada para longe, o que me fez começar a ficar preocupado. Não sei como conseguiria alguma ajuda caso precisasse, já que nem o sinal do telefone funcionava. Minha respiração acelerou, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que algo estava errado. Enquanto seguia na esperança de nada dar errado, o caminhão parou abruptamente, me deixando completamente imobilizado na escuridão da noite. Eu tentei ligá-lo novamente, mas nenhum sinal de vida veio daquele motor. Já tentando imaginar alguma maneira de pedir ajuda, saí do caminhão e decidi explorar o que poderia estar errado. Enquanto caminhava pelo asfalto úmido por conta do sereno, ouvi um som distante, um grito estridente que ecoava no meio de toda aquela vegetação. Olhei em volta, mas não vi ninguém por perto. A sensação de ser observado tomou conta de mim, e apesar de ter a fama de corajoso, o medo começou a se insinuar em meu peito. Decidi seguir aquele som suspeito, mesmo contra meu instinto de fugir. A cada passo, as árvores pareciam ganhar vida e mover-se sinistramente. Os galhos dançavam de maneiras anormais, e sombras pareciam estar se escondendo entre eles, como se estivessem observando cada movimento meu. De repente, do meio dessas sombras, algo se revelou. Era um homem alto e esquelético, com olhos vazios e um sorriso macabro no rosto. Seus cabelos emaranhados voavam ao vento, e ele parecia deslizar no solo. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, e meu corpo inteiro tremia. Ele se aproximou lentamente, suas mãos estendidas em minha direção. Seus dedos eram longos e finos, como se tivessem sido arrancados de um cadáver. Meu primeiro impulso foi correr desesperado de volta para a estrada, mas estranhamente ela parecia estar muito mais distante do que eu lembrava ter caminhado. O homem estava me acompanhando cada vez mais perto, soltando pequenos grunhidos assustadores. Não importava o quanto eu acelerava o passo, ele sempre parecia estar mais próximo. Eu já estava pensando o pior, achei que não conseguiria sair de lá com vida, mas percebi que a estrada estava visível, o que me deu forças para continuar correndo. Finalmente passei pela última fileira de árvores antes de sair, e assim que pisei na estrada, olhei para trás, e para o meu alívio, a figura desapareceu, e tudo ficou em silêncio. O vento parou, as árvores ficaram imóveis. Eu olhei ao redor, ainda trêmulo, tentando entender o que acabou de acontecer. Nesse momento, percebi que um clarão surgiu nas minhas costas, e me virei novamente para o caminhão. Era a luz do farol, a eletricidade havia voltado ao meu caminhão. Eu entrei, liguei o motor e acelerei para longe dali, deixando aquele lugar amaldiçoado para trás. Desde então, evito aquela estrada como se ela fosse uma trilha para o próprio inferno. Essa experiência assombrou meus sonhos e minha mente, eu já não sou o mesmo caminhoneiro destemido de antes. Aprendi que há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão, além do que podemos enfrentar com coragem e força. Portanto, se você algum dia se encontrar percorrendo estradas escuras e solitárias durante a noite, esteja preparado para enfrentar o desconhecido, pois há lugares onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é tênue, e onde assombrações terríveis podem se manifestar. Naquela noite sombria, eu, que sou um motorista de táxi, estava destinado a enfrentar um horror além da imaginação. Já estava bem tarde, e eu estava fazendo o caminho de volta para casa.
Já havia me decidido, não aceitaria mais corridas, pois achava perigoso estar na rua deserta a essa hora. Enquanto dirigia por aquelas ruas vazias, percebi um silêncio estranho que pairava no ar. Estava tudo muito mais deserto do que era de costume, o que me fazia querer chegar logo no meu destino. Enquanto dirigia por uma estrada tão vazia quanto o resto das outras, avistei um homem solitário de pé, à beira do caminho, vestido inteiramente de preto. Ele estava imóvel como uma estátua. Pelo rosto, parecia um idoso, porém, sem expressão alguma. Ele estava um pouco curvado, como se carregasse o peso da idade nas costas. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha enquanto meu instinto alertava para evitar aquele estranho misterioso. No entanto, ele levantou a mão, sinalizando para uma corrida. Sem saber explicar porquê, contra minha própria vontade, parei o carro. O homem abriu a porta traseira, revelando um sorriso macabro sob a pouca luz que iluminava o veículo. A sua entrada causou um calafrio inexplicável. Ao contrário do que me pareceu quando o avistei em pé na estrada, o rosto de um idoso agora não tinha mais traços faciais definidos, apenas a silhueta sombria de um ser sinistro. Perguntei para onde ele desejava ir, e ele respondeu dizendo que era logo em frente, apontando para o nada que seguia no escuro da noite. O mais estranho é que quando ele falava, eu sentia minha cabeça latejando, não tenho uma explicação do porquê. Enquanto dirigia, sentia um arrepio em todo o meu corpo. Aquele homem parecia ter alguma intenção misteriosa, enquanto permanecia sentado no banco traseiro, agora sem emitir sequer um som. A atmosfera do carro ficava cada vez mais sufocante, sua presença me atormentava, como se estivesse sugando minha energia vital. A adrenalina corria em minhas veias enquanto tentava encontrar uma explicação para o que eu estava sentindo. De repente, o homem começou a murmurar palavras que não davam para entender, ecoando em meu ouvido como sussurros do além. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, enquanto minhas mãos tremiam no volante. O caminho parecia interminável, aquele logo em frente que ele havia dito não chegava nunca, agora estando em ruas que eu nunca havia percorrido antes, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Fui tomado por um desespero profundo e decidi enfrentar meu medo. Gritei com todas as minhas forças para que aquele homem me dissesse o que ele queria, mas suas palavras continuaram incompreensíveis e arrepiantes. Já estava achando que não haveria escapatória, aparentemente eu estava preso em uma armadilha sobrenatural. Finalmente, após uma eternidade, o táxi se aproximou de um cemitério abandonado. O homem de preto estendeu sua mão magra e apontou para o portão enferrujado. Sem escolha, e sem saber o que viria a seguir, parei o carro, e ele saiu sem dizer uma palavra, desaparecendo nas sombras do cemitério. Eu fiquei ali, tremendo de medo, sem nem me importar com o fato de não receber pela corrida, olhando para o portão sombrio que parecia ficar mais escuro lentamente. Naquele momento, só consegui sentir o alívio de me livrar dele. Virei o carro e arranquei o mais rápido que pude para longe dali, rezando para nunca mais encontrar aquela assombração vestida de preto. Até hoje, sempre que passo pela estrada onde tudo aconteceu, ainda sinto um calafrio na espinha. A experiência me marcou profundamente, me lembrando de que existem forças malignas além do nosso entendimento, prontas para nos aterrorizar quando menos esperamos.